Deus, Ele está conosco nesta noite. E nós vamos começar uma série de mensagens, né, sobre o tema derrubando as muralhas. Então, eu quero que os irmãos prestem atenção que cada semana que nós estivermos aqui, Deus vai fazer uma obra através do Espírito Santo, pela fé de cada um de nós. Eu quero dizer para os irmãos, certa vez uma irmã me procurou no São Luís Maranhão, foi pastor, eu preciso da ajuda do Senhor, eu quero que faça uma campanha por mim. Meu esposo, ele já foi pastor da igreja Batista renovado, está desviado, está nas drogas e me largou. Eu quero que você faça uma campanha para isso. Eu falei, irmã, a senhora crê no Senhor Jesus Cristo como um Salvador? Creio. A senhora tem fé em Deus? Tem. Então a senhora vai fazer a sua campanha. A senhora vai fazer a sua campanha. E Deus vai honrar a sua fé. Quando a senhora terminar de fazer a sua campanha, a senhora vem aqui, eu vou orar pela senhora e Deus vai cumprir essa obra na sua vida. E ela fez essa campanha dela lá. Determinados dias, meses, ela fez. E ela chegou para o filho. Mas só na igreja, nós oramos e com pouco tempo o esposo dela começou a retornar para casa. Começou a retornar para casa, largou a mulher, veio para casa, largou as drogas, chegou na igreja e eu estava na porta da igreja. Eu estava chegando na porta da igreja, ela viu um homem do tamanho maior que a igreja. Você não vou entrar aí não, tem um homem maior que a igreja. Ficou com medo. Se assombrou. Aí a irmã falou assim, é o pastor que ficou na porta ali. Se quando chega, pode entrar. Eu falei, não, não entrar. Aí ele entrou, ele ouviu a mensagem, se reconciliou, voltou para a casa do Senhor e hoje está à frente de uma obra lá em São Luís Maranhão. Então Deus tem poder de fazer obras maravilhosas? Tem. Mas como Ele vai fazer? Através de mim? Não. Não só através de mim, mas vai fazer através de todos nós, quando colocarmos a nossa fé em prática, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, no livro de Josué, no capítulo 6 e no versículo 5. Você vai começar agora a entender algumas coisas sobre essa obra de derrubarmos uma muralha. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz em Josué, capítulo 6, versículo 5, a seguinte forma: e tocando-se longamente a trombeta, e ouvindo a voz do sonido dela, e todo o povo em grande brado, então o muro da cidade caíra abaixo, e o povo subira nela, cada qual em frente de si. No versículo 1 do capítulo 6 diz: ora, Jericó estava rigorosamente cercada por causa dos filhos de Israel. Porque, agora nós vamos entrar no tema. O tema é este: por que temos que derribar as muralhas? Por que temos que colocar as muralhas por terra? Eu quero dizer uma coisa para os irmãos e prestem atenção, porque toda obra do Espírito Santo não vai ser feita pelos anjos, não vai ser feita de forma sobrenatural ou magnética. Toda obra do Espírito Santo vai ser feita através da minha e da tua fé, por meio da palavra genuína do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você crê, você vai ser salvo, tu e a tua casa. Se você crê, a obra de Deus vai alcançar você aqui e a tua família. Se você crê, Deus vai começar a fazer um reconhecimento da sua vida agora e vai levar você a alcançar o sobrenatural de Deus. Quando falamos em muralha, irmãos, nós temos que entender o seguinte: não é preciso nós irmos na internet para ter uma pesquisa. E nós descobrimos o seguinte: não é preciso isso. Nós descobrimos, sem procurar fazer muita pesquisa, nós descobrimos que muralhas, elas são constituídas de grandes pedras e rochas, que são colocadas uma a uma, cujo fim é de se estabelecer uma grande fortaleza intransponível, impedindo a passagem de qualquer coisa que seja. As muralhas de Jericó, elas foram construídas ao longo dos anos, uma a uma. Chegou um, bota uma pedra, bota uma argamassa, bota uma rocha, bota uma argamassa, e foi construída em dezenas de anos, foi construída aquela grande muralha. Jericó, para nós termos uma noção, Jericó tinha 32 quilômetros quadrados. Jericó, as muralhas de Jericó, elas tinham em torno de 9 metros de altura, 6 metros de largura. E aí o povo todo, como sentia que estava sendo oprimido pelos seus inimigos, entrava em Jericó, fechava Jericó, e Jericó nunca foi invadido, nunca foi derrubado, nunca foi destruído pelos seus inimigos. Mas agora estava diante de um grande desafio, porque o povo do Senhor, o
povo de Deus, o povo de Israel, estava ali para determinar uma derrota, para determinar a falência daquelas muralhas. Por que devemos derrubar as muralhas? Agora nós vamos entrar naquilo que é necessário para nós entendermos. Porque muralhas impedem a nossa passagem. Jamais podemos passar por um lugar com uma muralha em nossa frente. Você já passou através da parede? Você já passou através de uma porta? Você já passou através de alguma coisa que você não pode passar? Você não é invisível, você não se materializa, você não pode se teletransportar, você tem que passar por um lugar que está aberto. Se aquela porta estivesse fechada, ninguém entrava, mas como a porta da igreja está aberta, todos nós entramos. O Espírito Santo não precisa de porta, o Espírito Santo ele é espiritual, ele entra, ele toma conta, ele toma certo, ele toma direção, ele toma força, ele toma tudo, ele toma o controle, ele faz a obra porque ele é Deus. Mas nós precisamos de uma porta aberta, nós precisamos de algo aberto para nós passarmos, e as muralhas de Jericó muitas vezes estão na nossa frente, nos impedindo de alcançarmos as nossas vitórias. Mas eu te digo uma boa notícia nessa noite ela vai começar a ser derrubada. As pedras que foram colocadas, pedras malignas, pedras diabólicas, pedras da feitiçaria, pedras malignas do mal que vem contra a tua vida, atingiu o teu emocional, levou você à tristeza, levou você à falência, levou você ao desequilíbrio, levou você à tristeza. Elas vão cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos atravessar uma muralha sem que ela esteja derribada. Nós temos que colocá-la por terra. Nós temos que causar sua destruição. Nós temos que fazer uma demolição. Nós temos que fazê-la cair. Quando ela cair, aí nós passamos por cima dela, atravessamos o outro lado e damos o grito, o prato da vitória. E só podemos fazer isso com fé. Fé na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o próprio Jesus, em Mateus capítulo 9, 29, diz: seja feita segundo a sua fé. A nossa fé, de acordo com a nossa fé, é que as coisas vão acontecer. Eu estou vendo grande dificuldade, eu estou vendo grandes empecilhos, eu estou vendo grandes lutas, mas através da fé eu atravesso. O salmista também dizia que ele, na sua fé, com a sua força, ele saltava as muralhas, ele saltava os muros, ele ultrapassava os obstáculos, porque nada impede aquele que tem fé. Nada impede aquele que tem fé. E Jesus diz que nele tudo nós podemos. Filipenses capítulo 4, versículo 13, como todos nós conhecemos, diz: todas as coisas naquele que nos fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Jesus nos fortalece, Jesus nos dá força para atravessarmos essas dificuldades. Porque muralhas impedem as nossas passagens? Porque não podemos ficar olhando para o tamanho da muralha. A muralha ela tenta, de uma forma ou de outra, psicologicamente e espiritualmente, fazer com que nós venhamos olhar para ela. E quando eu olho para algo que é maior do que eu tremo, eu tenho medo, digo, eu não vou conseguir, é impossível. Mas aí está o grande segredo. Davi, quando partiu para o gigante de Golias, ele olhou para o tamanho dele, ele olhou para a força que estava nele, a força de Deus estava nele, e ele pegou uma pedra, um cesto do ribeiro, pegou a punta, armou e lançou, e o Espírito Santo disse: meu filho, eu vou ser contigo, botou a pedra nessa punta, e joga esse gigante, e eu vou direcionar na testa da terra, e ele vai ver por terra, e o meu nome vai ser glorificado, e o meu povo vai glorificar o meu nome, sabendo que eu usei um pequeno para derrubar um gigante. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos olhar para o tamanho da muralha, nós temos que olhar para o tamanho do nosso Deus. Olhai para mim, sereis salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías capítulo 45, versículo 22. Segundo ponto para a nossa lição e entendimento dessa palavra. Temos que derrubar as muralhas, sim. Por quê?
Porque as muralhas se opõem contra a nossa vida. Elas querem nos aniquilar. As muralhas querem nos estruturar. As muralhas querem nos desequilibrar nossa fé. As muralhas querem fazer com que nós olhemos para ela e ao olhar para ela, como comentamos agora, nós sejamos agora psicologicamente vencidos pelo seu tamanho, pelo seu poderio. E aí, ela toma conta de nós. O diabo sabe como vence o homem no psicológico. O diabo sabe como ele se apresenta. Para uns, ele se apresenta de uma forma tremenda para tentar psicologicamente vencer o espiritual e destruir a sua fé. Mas houve um fato interessante. Em segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 17, quando Eliseu, na sua palavra, disse: Senhor, abre os olhos do mundo.